Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. De antemão, eu quero pedir que, se você gostou do nosso programa, se você gostar do que vai ver, do que vai assistir, do que vai ouvir, deixe o seu like, deixe o seu comentário. É útil, nós precisamos desse feedback para que nós possamos aperfeiçoar, corrigir algo que você possa não estar apreciando na nossa programação. Este programa é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Nós estamos no programa de número 245. Isso significa que, além deste programa, você tem à sua disposição mais 244 programas comentando o Livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina espírita ou espiritismo. Comigo, para fazer o estudo desse livro, tem aqui o nosso dileto companheiro Alcir Almeida, que vai comentar as perguntas e nós vamos conversando, procurando sempre levar até você o máximo de informação, para que você possa melhor entender e, a partir daí, aprofundar-se no conhecimento desta obra e, especificamente, no conhecimento das leis naturais, que é o tópico deste conjunto de programas iniciados na semana passada. Dito isso, quero convidar para mais um bate-papo nosso amigo Alcir Almeida. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. Eu responder? Não, nós vamos conversar. Eu falei responder, foi? Foi. Não, mas a intenção era que você iria comentar, Almeida. Os espíritos já responderam as questões. Eles já responderam e quem sou eu? O Almeida vai apenas comentar. Mas os seus comentários são extremamente valiosos. Dentro da minha capacidade, que é muito pouca. Na minha parca condição de análise, aprecio muito os seus comentários. Um abraço aí, Ricardo. Vamos lá. Vamos nessa. Questão 619, Almeida, iniciando o subtema Conhecimento da Lei Natural. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Ou ele sonegou essa possibilidade, essa capacidade de alguns, Almeida? Você que já militou muito no ensino, vai lembrar daquela classificação de Bloom? Sim. Você veja só, a pergunta é: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Sim. Não há o que se discutir. Sim. Agora, vamos deixar bem claro. Há homens que, pela sua limitada capacidade, eles conhecem um pouquinho, muito pouquinho. Outros conhecem um pouco mais. Outros são grandes conhecedores. Mas isso é só o início da sabedoria, né? Como a gente vê lá com Bloom, né? Taxonomia de Bloom. Taxonomia de Bloom. Você conhece, depois você compreende, depois, com muito esforço, você começa a sintetizar, a analisar, até chegar ao ponto de ser capaz de aplicar em todos os momentos. É verdade. Né? E é o que acontece aqui também com a lei divina, né? Conforme nós vamos encarnando, conforme nós vamos progredindo, a gente também vai caminhando como se estivéssemos aprendendo um conteúdo na escola, né? No primeiro momento você conhece um pedacinho, você conhece outro pedacinho, você começa a estabelecer relações entre esses pedacinhos, como é que eles se organizam num todo. Aos poucos você começa a compreender as inter-relações e assim a gente vai avançando, né? Exato. Ou seja, todos os homens têm a capacidade de conhecer a lei de Deus. Sim, dentro da sua capacidade, de acordo com sua limitação. O que não quer dizer que alguém seja mais beneficiado. Não. Quem melhor conhece a lei, mais responsável é pelos seus próprios atos, se estão ou não de acordo com o que a lei recomenda. Exato, Almeida. E essa
limitação que alguns têm, como você disse, Não, eu tenho muitas. a gente precisa lembrar quem não as tem. Quem não as tem. Essas limitações, elas são temporárias, elas são passageiras. E essas limitações, elas não foram atribuídas por Deus. Elas apenas fazem parte do nosso momento. No nosso momento, porque a gente foi criado simples e ignorante. Eu gosto de comparar muito, de fazer essa analogia com o processo educacional nosso, das nossas crianças. Ninguém coloca uma criança de 7 anos de idade na universidade. Fazer pós-doc em física quântica. Não vai. Ela começa aprendendo as vogais, ela começa aprendendo as consoantes, depois aprende as 4 operações de matemática e assim vai. Um dia ela vai fazer física quântica, mas naquele momento ela está aprendendo as vogais. Isso. Né? Então, em termos de leis naturais e do ponto de vista espiritual, nós estamos aprendendo as vogais. Nós estamos aprendendo a desenhar as letras. Não é isso? Nós estamos nesse passo. Só que a bondade de Deus não nos renega, eu acho que é essa a palavra, né? A uma situação na qual a gente não tenha condições de crescer. Ele coloca alguém para aprender as vogais, mas sempre tem alguém ali do lado que já sabe ensinar a fazer as vogais. Sempre tem alguém ali do lado, né? Uhum. E a cada momento, nesse processo de crescimento, sempre vem um professor mais competente para ensinar coisas novas. E é interessante, né? Existe até uma frase de conhecimento muito antigo, que sempre que o aprendiz está pronto, o mestre aparece, né? Quando o discípulo está pronto, a missão aparece. Não é isso? Então, a gente olha lá, nós tivemos o Código de Hammurabi, que deu uma organizada naquele... E é interessante você lembrar do Código de Hammurabi, porque todo mundo fica falando olho por olho, dente por dente, que selvageria. Não! Naquele momento foi um avanço civilizatório incrível o Hammurabi ter escrito isso. Sem dúvida. E até esmiuçando um pouco mais, porque uma vez eu falei isso, como assim? Como evolução? Gente, no mundo, no momento em que se eu matasse o camelo do Almeida, a raiva do Almeida era tão grande que ele matava todos os meus camelos, matava toda a minha família para vingar o camelo dele. Quando alguém falou, gente, olha, se alguém matar um camelo seu, você vai lá e mata um camelo dele. Já é um passo. Não é para matar a manada toda, não, é só um camelo. É nesse sentido que o Almeida falou que Sim. a lei de o dente por dente, olho por olho, já foi um avanço enorme, né? E assim vão as coisas. Então nós tivemos o Hammurabi, nós tivemos o Moisés, que seguiu, de certa forma, Sim, essa mesma lógica. Uma evoluçãozinha ali também. Aí nós tivemos o Cristo, que vem, né? Como ele mesmo disse, ele não veio destruir as leis, ele veio dar cumprimento e aperfeiçoá-las, né? E uma vez falando isso, Almeida, alguém levantou a mão e falou assim, tá, mas você não acabou de dizer que as leis de Deus são imutáveis? Como é que elas vêm sofrendo? Não, meu amigo, não são as leis de Deus que são... As leis mosaicas não são, não são as leis de Deus. O Código de Hammurabi, as leis mosaicas... São leis dos homens. São leis dos homens. Então, quando Jesus disse que não veio destruir a lei, mas substituiu a lei de Talião pela lei do amor, e tem alguém que diz que Jesus se contradisse quando fez isso, não entendeu nada. Quando Jesus disse que não veio destruir a lei, não veio destruir a lei de Deus, não veio destruir as leis naturais. Mas as leis humanas precisam ser aperfeiçoadas, ajustadas ao tempo e ao espaço onde elas são empregadas. Não é isso, Almeida? Com certeza. Vamos à resposta e depois da resposta tem um comentário do Kardec, Almeida. Uhum. Todos podem conhecê-la, todos podem conhecer a lei de Deus, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Antes de continuar na resposta, Almeida, olha esse detalhe. Os que a podem compreender melhor são os homens de bem. Ele não disse que são os homens de ciência, que são os homens de maior inteligência.
são os Nós homens de estamos bem. falando da lei de Deus, né? Exatamente, Almeida. Continuando. Entretanto, todos as compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Algum comentário? Eu posso ler o... Eu só estou lembrando do Lázaro. Vocês vão caminhar, vocês vão progredir, vocês compreenderão cada vez mais por efeito da ação do freio e da espora. Duplo esforço do freio e da espora. E vamos lá. Comentário do Kardec. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência, sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse se cumprir para ele numa única existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles se esclarecerem? Ou seja, o processo reencarnatório, essas oportunidades infinitas que Deus nos dá de aperfeiçoamento, é uma das maiores demonstrações da bondade e da justiça de Deus para com seus filhos, né? Não conseguiu aprender agora, menino? Você vai ter outra oportunidade. Preocupa não. Te preocupa não. Daqui a pouco você volta. Daqui a pouco você volta, exatamente, né? É 80, 70 anos aqui, Olha, mais você uns... espera um pouquinho ainda, porque o teu neto te conheceu e ele ainda está ali. Deixa ele voltar para cá que aí tu vai. Você falou agora, me assustou, hein, que a minha netinha está chegando por aí, hein? Mas quem disse que é a última? Interessante, Almeida. Mais algum comentário, Almeida? Não, ainda não. Então vamos à frente. Questão 620. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação, Almeida? Então, Olha, ele quer saber se o espírito desencarnado, lá na erraticidade, antes de reencarnar, antes de mergulhar na matéria, ela tem uma percepção maior, melhor das leis de Deus ou não? olha, cada caso é um caso, mas, regra geral, quando a gente está desencarnado, nós compreendemos com mais profundidade, com mais sabedoria, a realidade. A matéria, a abençoada matéria que nos dá oportunidade para evoluir, para progredir, para sermos pessoas melhores, ela também embota, né? Embota, ela coloca mais uma camada... Obnubila. Ó, palavra maravilhosa. Obnubila a nossa compreensão da verdade. Né? Então, respondendo de maneira geral, quando você está na espiritualidade, você compreende melhor as coisas. Por quê? Porque por mais limitado que seja o espírito, ele percebe que existe uma vida além da matéria, porque ele está lá. Né? Ele percebe que existe uma lógica de como as coisas acontecem. Né? Olha, eu arrumei uma confusão com o Honório quando eu estava lá encarnado, a gente continua brigando aqui porque a gente não se ajustou lá embaixo, começa a compreender melhor essas relações de causa e efeito. Ou seja, de maneira geral, compreendemos sim melhor. Mas cada caso é um caso. E é bom, se você me permite, aprofundar mais esse comentário, Almeida, pensando sempre nos nossos ouvintes. Isso que você disse, cada caso é um caso. O degradê, a variedade de possibilidades é infinita, né? Então, por exemplo, enquanto nós temos espíritos, como você acabou de citar, que ao desencarnarem, têm essa percepção, faz essa análise de valores... Temos que desencarnam, né? Que nem percebe que desencarnaram. Tem outros que desencarnam durante o período de erraticidade, não tem a menor percepção se estão encarnados ou não, porque a vida continua e eles não conseguem perceber a diferença, de repente eles reencarnam de novo. Então, é uma miríade de possibilidades. Isso. Mas o fato é, quando o espírito tem algum rudimento já,
algum esclarecimento, quando desencarna, ele perde aquele véu que Obnubila. que embaça a sua percepção. Isso. Né? Então, eu acredito que no nosso nível de conhecimento... A gente vai ter... Queira Deus, né, que a gente esteja compreendendo melhor quando a gente voltar para lá. Eu acredito que, pelo menos, a gente vai perceber quando desencarnar. Saber que, opa, alguma coisa mudou. Eu acho que viramos a porta aqui. Passamos para o outro lado, né? O que fazer agora? E aí, como você diz, queira Deus, consigamos raciocinar de acordo com as informações que nós já temos, para que a gente evite sofrimento para a gente e trabalho para os outros. Isso. Ter que nos orientar, conduzir mais do que já conduzem. Mais do que já conduzem. Ok. Questão 620, então. A alma, antes da sua união com o corpo... Não. Tá certo. É isso mesmo. É verdade, é verdade. Você vai ler a resposta. Falta ler a resposta. Eu vou ler de novo a pergunta. A alma, antes da sua opinião com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Resposta. Ela a compreende segundo o grau de aperfeiçoamento ou de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. É isso. É isso. Mais alguma coisa ou podemos seguir em frente? Não, é só comentar que realmente cada caso é um caso, é como se desencarna, como se encarna, com que equilíbrio que você volta para a espiritualidade, com que equilíbrio você volta para a carne, tem muitas variáveis, mas de maneira geral, a matéria embaça um pouco essa compreensão da nossa relação com o divino. É verdade, Almeida. Eu estou lembrando agora alguns fatos que ocorrem na reunião mediúnica que a gente Sim, eu também estou aqui lembrando, né? Direto. E como é comum você atender irmãos lá que, não, eu estou aqui no hospital, diferente, eu não conheço ninguém. Como é que vocês trouxeram para cá? Como é que eu vim parar aqui, né? E a gente tem que ter todo cuidado, né? Jamais chegar e dizer assim, tu não sabe não, tu morreu, rapaz. Jamais isso. Vamos conduzindo, né? Aproveitando, tem um livro para quem está iniciando nas letras espíritas que pode dar uma pálida visão dessa situação, que é o livro Violetas na Janela. Ele é bem básico, introdutório, bem basiquinho, bem suave. Muito suave, né? Da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Né? É a história da Patrícia, né? Aquela história da Patrícia, quem não leu ainda, sugiro essa leitura, é o que a gente vê muito nas reuniões mediúnicas, de irmãos e irmãs que desencarnam, estão ali, não sabem o que aconteceu. E a gente tem que ir conduzindo de maneira, né? Como aquela história, fala, mas fala diferente, né? Mas fala diferente, para não chocar muito. É aquela famosa frase, você está vivo, rapaz, você está tão vivo ou mais do que eu. Só que está diferente. Não, eles dizem isso, Almeida. Tem uns que dizem assim, eu pensei que tinha morrido, mas se eu estou aqui é porque eu não morri, né? Eu digo, exatamente. Se a gente está conversando... né? Você está vivo pra caramba. Quem morreu foi o corpo, você está vivo. É o que a gente fala. É a hora que a gente... Seu corpo que morreu, você continua vivo, né? Uhum. É interessante. Questão 621. Esta pergunta e esta resposta, ela é... Como diz outro, fundamental na compreensão da justiça de Deus. E a pergunta é, onde está escrita a lei de Deus? Que é interessante que, às vezes, a pessoa argumenta, né? Poxa, você está falando essa história de livro dos Espíritos, doutrina dos Espíritos. Como é que eu vou seguir uma coisa que eu não conheço? Que Deus é esse que me coloca aqui e não me ensina o que é certo e errado? Que não diz como é que as coisas funcionam? Você está falando aí que existe uma lei natural, mas eu não conheço. Não tem nada. Tem sim. Tem sim. É aquela história. Nós nos acostumamos... Lembrar do Pinóquio, né? Lembrar do Pinóquio, tem o famoso
grilo falante. O grilo falante, é grilo verdade. falante, né? Que é a consciência do Pinóquio. Do Pinóquio. O fato do Pinóquio estar fazendo um monte de besteira, de ir lá para a ilha dos burrinhos, de fazer mil e uma, de beber, de tocar horror, não quer dizer que não exista o grilo falante. Todos nós Temos o nosso grilinho. temos o nosso grilo falante. Agora, é aquela coisa, né? Quando tu começa a beber, vai ser difícil de ouvir ele. Porque ele teria que gritar e ele é muito educado. Ele espera você dar atenção para ele, né? Então, existe sim, dentro do nosso ser, isso é uma coisa incrível. Alguns programas atrás a gente estava falando de que quando a gente chega na humanidade, a gente adquire pensamento contínuo e adquire livre-arbítrio. Nesse processo evolutivo, a gente também adquire o conhecimento da lei de Deus, que está gravado no nosso eu mais profundo, naquilo que nós chamamos de consciência. De consciência, exatamente. Né? Nunca nos esqueçamos disso. Uma coisa é você reconhecer isso e ouvir a sua consciência. Outra coisa é você achar, deixa isso para lá, deixa que eu me basto, e aí está contigo. Aí é aquela história, a gente não pode reclamar, né? A gente, tá ali a consciência falando, aí tu joga 1 quilo de fumaça de cigarro que você fumou ali. Você joga mais 50 litros de cachaça, bota mais... ela tá lá embaixo. A consciência está lá embaixo, está cada vez mais difícil de você ouvir, mas ela continua ali falando para você. O problema é que a gente vai colocando um monte de lixo mental que praticamente torna impossível ouvir a consciência, mas que ela está ali berrando, tá. Ela está disponível. Está disponível, é só você dar atenção para ela. E essa é a resposta, Almeida. É simples, ele diz, na consciência. A lei de Deus está escrita na consciência. E o Kardec faz uma subpergunta. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de ela ser revelada? A gente colocou tanto lixo mental na frente da consciência que o Pai Eterno, por excesso de misericórdia, de vez em quando manda um missionário para dizer... Descobre aquele ali para... Descobre essa sujeira, tira essa fumaça, tira isso tudo que está atravancando a sua conversa com a sua consciência, com o seu eu mais profundo, né? Existe um Deus. Né? Existe Deus, sim. Aí eu fico lembrando do Shema, né? Aquela oração judaica maravilhosa. O Senhor Deus é um só. Ama-o. Ama de todo o teu ser, de todo o teu pensamento, de todo o teu coração. Ama mais do que tudo aquilo que você é, mais do que aquilo que você tem, mais do que a tua família. É uma oração linda. Mas... Bacana. De vez em quando a gente esquece isso, a gente precisa que alguém venha, a gente precisa de um Moisés, a gente precisa de um Mahatma Gandhi, a gente precisa de um Buda, a gente precisa de Jesus Cristo. Para nos lembrar. E vou até mais longe, Almeida. Quando você cita o Mahatma Gandhi, você cita o próprio Cristo, são os vetores... Não, os vetores não. Eles são as fontes por onde recebemos... O amor de Deus encontra caminho para voltar. Para chegar. Mas depois que cada um desses trouxeram suas mensagens, elas precisam ser reverberadas no tempo. Elas não podem ser esquecidas. E aí eu quero citar, aí sim, um vetor. Internet, por exemplo. A internet é aquela história, né? É tudo de bom e tudo de não bom. Você está lá, te aguardando. Mas a internet, Almeida, ela tem um princípio que é idêntico ao fluido cósmico, por exemplo. O fluido cósmico é bom ou é ruim? Ele é inerte. É o uso que você dá para ele. A mesma coisa a internet. A internet não é boa nem é ruim. Depende do que você faz com ela. Inclusive, esse final de semana eu estava ouvindo, eu sei que você gosta, talvez uma das últimas entrevistas que ele deu, já com 100 anos de idade, o Dr. Jorge Andréa. Jorge Andréa, eu tive a felicidade ele desencarnou com 100 anos. Foi, se eu não me engano, 101. Não, acho que foi 100. Então foi antes de completar os 101. Respondam para a gente, respondam aí para a gente. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, encarnado aí, tinham alguns livros dele, levei lá no Rio de Janeiro, ele autografou, e eu fiquei
assim, perplexo. Embasbacado. Na época ele estava com 99 anos. E uma vivacidade. Gente do céu, uma capacidade de raciocínio que eu fiquei impressionado, né? Então temos a internet. O que é que a gente está fazendo aqui agora? Dando àqueles irmãos e irmãs que não têm, talvez, alguém por perto, a oportunidade de estar em Brasília, onde tem a Comunhão Espírita, onde tem o Grêmio Atualpa e tantas outras casas espíritas, está lá nos confins do Brasil, em qualquer um desses rincões, mas está recebendo a oportunidade, está tendo a oportunidade de conhecer um pouco, de mergulhar nesse universo. Ou seja, Deus não nega... No conforto da sua casa. No conforto da sua casa. Deus não nega a ninguém o acesso à sua lei. Vamos ler a resposta? Vamos lá. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Ele, o homem, né? A esquecera a lei de Deus e menosprezara a lei de Deus. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Por isso que nós tivemos o Gandhi, o Moisés, o Krishna, o Cristo e por aí vai. E aí nós já respondemos a próxima pergunta, que o tempo está curto, mas olha que ainda dá. Eu também, Almeida. A 622? 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. E quando a gente fala homens, é humanidade, né, gente? Humanidade. Quando uma Teresa d'Ávila, uma das maiores teólogas da história da Igreja Católica, sensacional, maravilhosa, textos incríveis lá no século XVI, meu Deus do céu. Homens e mulheres, né? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Almeida, vamos ficando por aqui. Na semana que vem a gente continua. Muito obrigado pela companhia, Almeida. Eu que agradeço aqui, agradeço a companhia de vocês. Abração. E a vocês também, uma ótima semana. Como falei no início, se gostou, deixe seu like, seu joinha, seu comentário, divulgue nas mídias disponíveis o nosso programa e nos reencontraremos na próxima semana, sempre às 19 horas de cada terça-feira, quando o nosso programa vai ao ar. E depois, claro, eles ficam disponíveis no YouTube para que você possa rever quantas vezes você desejar. Grande abraço e até a próxima semana.